Acho que uma coisa que tem bastante aceitação em São Paulo são os restaurantes mesmo, né? Você vê que aqui a gente pode comer uma comida japonesa, uma comida chinesa, uma comida tailandesa, de tudo que você quiser você encontra aqui na região e tem muito boa aceitação. Os bons restaurantes estão sempre lotados, né? Mas não sei se de repente ofereceria um diferencial propriamente dito no restaurante. Não, de qualquer forma vamos colocar, porque acho é uma que seria discussão. legal ter um restaurante, mas com alguma proposta de valor diferenciada, né? Eu acho que daí nesse caso, como a gente está falando de visitante da cidade, do Brasil, a gente podia colocar alguma coisa relacionada à cultura. A cultura brasileira. Né? Valorizar um pouco essa parte cultural. Que tipo de restaurante, sei lá, atrairia mais o visitante para São Paulo? Porque restaurante eu acho que é comum, né? A gente sempre vai ter, etc. Mas, sei O lá. que a Rafa falou de cultura, eu acho bem bacana, né? Será que tem algum restaurante que explora a cultura brasileira, né? Você vê muito restaurante, por exemplo, nordestino, típico, mas... algum que tenha a cultura brasileira, né? Mesmo, que tenha... Porque o Brasil normalmente é típico de uma região, não tem um lugar onde tenha uma mistura, assim. E, claro, né, o nosso foco é para o visitante que vem à cidade de São Paulo. Então, acho que nada mais natural do que ser em São Paulo. Ser em São Paulo. Com certeza, que é a maior concentração de visitantes, né, no Brasil. Esse negócio até de cultura brasileira, até para visitante no geral, quem vem de fora, que nem eu que venho de fora, venho de Curitiba. Não que tenha muita coisa específica lá, mas às vezes você quer comer alguma comida típica. Eu vou, em vez de eu ir até Morretes lá no litoral do Paraná, eu vou num restaurante que eu possa comer um barreado, que é uma comida típica. E uma comida de qualidade, né? Então, eu acho que essa parte da cultura, acho que a gente vai ter que... Então, explorar um pouquinho de cultura... E pro cliente, pro visitante estrangeiro, né? Que eu acho que é o principal também. Na Copa do Mundo só vai ter... o que mais vai ter é estrangeiro. E normalmente o estrangeiro quer conhecer o que a gente tem de bom. A comida típica local, né? Você diz para turistas mesmo? Para turista mesmo. Até para visitante. Você acha que são só estrangeiros? Não, então, que nem eu falei, na parte de, sei lá, alguma pessoa que vem de fora morar em São Paulo, às vezes quer comer ou visitar alguma coisa mais próxima. Tem muita gente, eu não sei se vem ao caso também, mas pessoas mais simples ou que não têm condições de ficar viajando e voltando para sua terra natal. Então deveria ser para os turistas em geral, mas brasileiros, estrangeiros, de outras cidades, certo? Entendi. Então, quem que seria o público-alvo desse restaurante? Como o Rafa tinha falado, está vendo bastante estrangeiros aqui, né? Principalmente para a questão dos eventos internacionais. Então, acho que estrangeiros seria um grande foco, né? Eu acho que todo turista, né? Turista brasileiro, turista estrangeiro. No geral, né? Não sei, eu acho que o público-alvo é turista brasileiro e estrangeiro mesmo, né? Vou colocar aqui, então. Só que uma coisa que a gente está falando só de restaurante, mas esse restaurante é o que mais tem, né? A gente começou falando isso, é o que mais São tem. Paulo Falta de entretenimento. São E a gente vai Paulo fazer restaurante. A capital da gastronomia, né? Não pode ser Não pode só um ser restaurante. simplesmente. Tem que ter. É como a gente estava falando, né? A Rafa comentou de ir num restaurante, comer uma comida típica da região que ela vem. Mas a gente tem imigrantes de todos os lugares aí, né? E o Brasil é um país muito grande, né? Muito rico em diversidade. Então, que tal a gente separar, de repente, em regiões e trazer essa cultura das principais regiões aí do país? Porque você tem norte, nordeste, né? Sul, sudeste. Acho que falta aqui, que a gente não vê quase, que nos Estados Unidos o pessoal valoriza bastante, são lugares assim super valorizados, grandiosos. Las Vegas, que tem as imitações dos lugares países, temáticos, né? Lugares temáticos. Não existe lugares assim aqui no Brasil. Tem.
Eu acho que é isso, acho que tem que ser... Alguma coisa diferente. Acho que tem que ser um lugar temático. Tem que ter alguma coisa que diferencie. Então, lugar temático talvez seja o Ponto-chave, né, ponto-chave. da proposta Colocar. de valor. Coloca, Tá bom. porque tem até aquele restaurante, o Rainforest Café, não sei se vocês conhecem, é uma rede grande que tem nos Estados Unidos, e eles criaram a Amazônia nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar. Pleno Estados E Unidos. é bem temático, é bem legal, é um restaurante, na verdade é um café. A comida nem realmente lá é típica, não tem nada de típico, mas é mais o ambiente que eles exploram do que a gastronomia mesmo. Você vai lá, você nem lembra o que comeu, você lembra do lugar. Poderia ser um ponto de inspiração pra gente. Né? Eu nunca fui, mas parece legal. Talvez seja esse que a Ana falou. Tem que ter, e O é Rainforest divertido. Café, por exemplo, Eu acho que tem acho que é um tipo de proporcionar. inspiração, se a gente fosse pensar em alguma coisa parecida, né? Colocar que tem que proporcionar diversão também, porque... Sei, não adianta. Explorando um pouco da cultura, a gente pode trazer um pouco a tradição dessas regiões que a gente está falando, né? Então, por exemplo, trazer artesanato lá do Norte e Nordeste, Centro-Oeste também, que é bem forte nisso. Não sei, ter um fundo mais cultural, né? O que vocês acham? Acho Com legal. certeza. Então, Rainforest. Eu tô, pra gente não esquecer, eu tô colocando a nossa inspiração, né? Um exemplo Rainforest de... Café, né? Que a gente não colocou, né? Rainforest Café. Como experiência, eu coloquei aqui experiência. Experiência... Uma experiência diferenciada, né? Não só um restaurante. E também o que a gente acabou de falar de tradição, né? Tradição dessas regiões. Até nessa parte de Rainforest, Estados Unidos, que a gente está falando, eles valorizam sempre também uma marca, né? Ou você vai no Hard Rock Café, você vai lá e compra camiseta do Hard Rock. E todo mundo tem, né? Todo lugar. Então, eu acho que seria legal também a gente chegar num nível de um estabelecimento que a gente consiga estabelecer ter a nossa uma marca. Criar mesmo, a né? marca. Ter uma criação de marca e Ser conhecido pela marca. Não, acho que seria bem legal. Vamos colocar criação de marca? Eu Uhum. acho conhecido, criação que vocês querem colocar? Coloca, Rafa, pode ir. Acho que é um diferencial, né, que a gente vai estar criando. No início, a gente pode até, de repente, trazer essas marcas regionais mais conhecidas, mas aos pouquinhos a gente pode estabelecer a nossa própria marca, né? Além disso, o que a gente pode trazer? Algumas bebidas, comidas típicas dessas regiões, né? Uma pinguinha lá de Minas, o que vocês acham? Tô dentro. Então, bebidas, né, regionais. Mas o quê? Será que a gente falou em restaurante, mas tem que ser... A gente tem que otimizar, né? Então tem que ser em todos os horários. Acho que tem que ser um restaurante, tem que ser café também, tem que ser... um café. Tem que ter um cenário diferenciado, né? Eu acho que essa é a palavra. É verdade, tem que ter um cenário também. Vamos pôr, Rafa, acho que tem que ter um café. A gente falou que aspiracional é o Rainforest, né? E tem que ter... Não você sei, falou, né? pode Tem que ser ter um parecido cenário. com um parque. A gente já colocou o cenário que você falou? Não, Acho que verdade. não, né? Coloca. O cenário, né, que tem que ser diferenciado, porque é o que tem... Se a gente está se inspirando no Rainforest Café, cadê aqui? É exatamente isso que diferencia ele dos outros ambientes, né? Então tem que ter um cenário bacana, talvez dessas principais regiões que a gente está considerando, né? E se a gente tiver um cenário, como é que a gente faz para diferenciar o local? A gente já falou um pouco, né, de cultura, de cenário, bebidas souvenirs regionais. também, porque todo lugar que você vai e gosta, você sempre quer levar um presentinho para alguém que ficou em casa, né? Então, Mas acho que legal. é tipo que ali é tudo que você falou, por exemplo, se a gente tivesse uma marca. marca legal, tivesse de colocar, por exemplo, souvenirs, etc. Vou colocar então souvenirs. Tem que ser, assim, acho que a gente já falou, né? Tem que ser uma experiência, tem que ter tudo, tem que ter diversão, o que mais? Pode ser tipo um parque também.
também. Acho que todos os exemplos estão nos Estados Unidos, no Epicote. No Havaí também tem aquele centro da Polinésia, nem lembro o parque da Polinésia, que tem todas as regiões, ou várias ilhas, que eles separam lá bem destacado cada uma das regiões com as suas culturas, com os seus pratos típicos, suas danças. Isso daí eu não conhecia. E é tudo num parque, pode ser algo grande também, não necessariamente um restaurante, a gente podia fazer alguma coisa com um parque. Aqui em São Paulo tem o Centro de Tradição Nordestina. A CTN, né? É específico. É um espaço grande que tem mas é só dedicado, só lá é só. Até tem um parque, mas é um parque bem comum. Não conheço. Vou colocar um parque aqui. Que poderia ser um parque, né? Pode ser assim, a gente falou, né, como tem que refletir um pouco a tua cultura brasileira em São Paulo, como tem que atrair. Difícil vai ser achar lugar para parque em São Paulo. Tem que ser bem temático, né, isso que a gente está falando, tem que ser entendi. Não sei, mas o quê? Vamos voltar para a pergunta, né? O que falta? O que falta? E aqui também eu acho que poderia ter... Para diferenciar ainda mais, poderiam ter algumas apresentações, né, culturais dessas regiões, shows, apresentações, né? Eu acho que traria bastante valor também, porque não fica aquela coisa só vou lá para comer, né? E seria legal, a gente está falando, né, por exemplo, você ter shows, ter um lugar meio diferenciado, um parque, seria muito legal se isso, acho que até... Não sei, estou pensando... Como assim? Não, é porque eu estou pensando, se fizer show, se trouxer o cenário, etc., se fizer isso tudo, você atrai muito turista, né? A gente colocou turista? Colocamos turistas brasileiros e estrangeiros, né? Turista de forma geral, né? Na verdade tem que ter uma coisa que seja um evento, né? Que seja para turismo e não simplesmente para comer, né? Que a gente falou lá no início. Não é só um restaurante, tem que ser alguma coisa para que incentive mesmo. Que a pessoa venha até, depois que a gente tiver uma marca, inclusive, o cara venha a São Paulo lá. Exatamente. Eu quero ir naquele... É uma referência. Isso, é uma referência em turismo, né? Exatamente. Que tenha, por exemplo, o cenário, tem as pessoas... Por exemplo, a gente fala... É aquele lugar que você não pode deixar de ir, tem gente que vai em todos os hard rock de todas as cidades que visita. Eu vou colocar, tem que ter esse foco em turismo, né? Na verdade, tem que ser alguma coisa indispensável. Eu vou para São Paulo, eu tenho que visitar. Eu acho que essa é a ideia. E tem outra coisa que está em moda até hoje em dia, que é o propósito social. Isso é muito importante também. Já que a gente está falando das culturas, né? Dá pra de repente trazer esses trabalhos, né, que o pessoal já faz ali nas regiões. Talvez colocar, por exemplo, você faz alguma coisa com propósito social e traz coisas, sei lá, artesanato regional, né? A gente falou de ter coisas da cultura. O artesanato a gente colocou aqui. A gente tinha falado de souvenir. A gente colocou artesanato? Não. Vamos colocar artesanato regional? Vamos. Que aí a gente faz parcerias, uma série de coisas, vai ser bem... Deixa eu colocar. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que a gente... Que está na valorização da arte também. Não sei se... Não ficou bom. Muita coisa? A valorização da arte. Não, eu acho legal. Deveria ter. Acho que daí vai mais com os shows ali também. Que mais? Cadê os shows? Shows, apresentações, acho que por aqui. Vamos pôr assim, ó. Aqui for também. Diversão a gente colocou, né? Diversão, experiência, criação de marca. Eu acho que vai ser bem legal esse projeto. A ideia do parque é interessante também, bem né? Bacana, né? Imagina um Epicote em São Paulo, que legal. Com todas as regiões, fazer um mapão do Brasil, com cada regiãozinha. E aí tem evento, apresentações aí de lugar. tipo aquela Boi Bumbá, Carnaval de Salvador. A gente falou, né, que deveria ser um lugar que a gente transforma quase eu não sei se a gente escreveu, a gente falou isso, né? Por exemplo, que as pessoas vão para conhecer o hard rock. Aí aqui a gente colocou várias coisas de cultura, se a gente consegue criar uma marca, isso vira uma tradição, assim, né? A gente colocou...
tradição... A tradição a gente colocou ali, que também que... Ah, tá aqui. Mas eu acho que tem as duas vertentes, duas né? vertentes, eu também Trazer a versão. tradição, né, dessas Trazer a tradição e regiões. depois virar uma tradição para quem faz De turismo visitante, de visitante, e vir e visitar e etc. E realmente, em São Paulo tem um negócio que não tem o que fazer em São Paulo hoje. Quem vem em São Paulo vem Uma fazer coisa o quê? diferente, assim, né? Tudo... Vem a Ou vai negócio, para shopping, ou vai para um né? restaurante. Não existe um ponto turístico super famoso ou natural que nem o Rio já tem por natureza, né? É verdade. Vai para o Cristo Redentor. Aqui não tem. Não, aqui não tem mesmo. Até quando vem algum parente, alguma visita de não fora, sabe onde ou levar, virar babá né? de gringo, eu não sei o que eu faço. Não tem muita Né? opção. Ah, né? tem um exemplo legal que é o Museu do Futebol. Esse é um lugar bem legal para levar o pessoal. É um museu. Se levar o pessoal Mas de não é o fora, nosso né? caso Porque aqui o futebol também. é bem conhecido É. no mundo, eu acho que é bacana. Mas acho assim, a proposta aqui tá bem bacana. Tô animada. Eu acho que é isso. É uma proposta de fazer uma experiência diferente pro turista que vem a São Paulo, pro cara que vem a São Paulo por qualquer razão, pro turismo de negócio ou turismo mesmo, né? A passeio. De ter uma experiência, assim, diferente, né? Então, acho que agora que a gente tem uma ideia geral, né, do que a gente quer, tem uma proposta de valor bacana, mas acho que seria bom a gente evoluir para o Canvas, né, para a gente poder discutir melhor cada um desses blocos, a proposta de valor, o que a gente quer oferecer para o cliente, um pouquinho mais da estrutura. A gente tem 3 opções no mínimo aqui, né, de ideias. Como a Rafa falou, restaurante, talvez um parque. O que vocês acham?